Olá, pessoal. A aula de hoje, então, a prof vai explicar a racionalização de denominadores. Racionalizar o denominador de uma fração significa eliminar todos os radicais do seu denominador sem modificar o valor da fração. Vejamos alguns exemplos. Na letra A, 5 sobre raiz quadrada de 2. Então, quando a gente vai fazer a racionalização, a gente vai eliminar a raiz do denominador. Então, nós vamos multiplicar essa raiz do numerador e denominador. E aí, aplicamos o método do chuveirinho. 5 vezes 1 que está aqui na frente, 5 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Então, temos aqui 5 raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, temos aqui um valor final da racionalização, 5 raiz quadrada de 2 sobre 2. Na letra B, nós temos 10 sobre 3 raiz quadrada de 5. Então, nós vamos multiplicar essa raiz de 5 no numerador e o denominador. Então, aplicamos aqui o método chuveirinho. 10 vezes 1, 10 raiz quadrada de 5. 3 vezes 1, 3. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25. Depois, vamos simplificar. 10 raiz quadrada de 5 e 3 vezes raiz quadrada de 25, 5. 10 raiz quadrada de 5, continua o numerador, e 3 vezes 5, 15. Aqui nessa expressão eu tenho 10 que está multiplicando e tenho a divisão por 15. Então, esse 10 e esse 15 eu posso fazer a simplificação. 10 divide por 5, 2. 15 divide por 5, 3. O raiz quadrada de 5 permanece aqui. A resposta final dessa racionalização é 2 raiz quadrada de 5 sobre 3. Na letra C, temos uma racionalização com uma expressão diferente no denominador. Eu tenho uma soma. E quando eu tenho uma soma, eu não posso racionalizar levando somente essa raiz quadrada de 2. Porque eu tenho uma operação. Então, o que a gente tem que fazer? Nós vamos multiplicar levando essa expressão no numerador e denominador, só que com um sinal contrário. É mais, passa para o numerador e o denominador com sinal negativo. E aí, a gente vai fazer a operação do chuveirinho. Então, eu tenho 1 vezes o 5, 5. 1 vezes raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 2. 5 vezes 5, 25. 5 menos o raiz quadrada de 2, menos 5 raiz quadrada de 2. Mais raiz quadrada de 2 vezes 5, mais 5 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, mais e menos, menos raiz quadrada de 4. Simplificando, então, o numerador fica igual, 5 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. 5 menos raiz quadrada de 2. E no denominador eu tenho o 25, aqui menos 5 raiz quadrada de 2 mais 5 raiz quadrada de 2, temos um cancelamento, e raiz quadrada de 4, 2. Então, a resposta final vai ficar 5 menos raiz quadrada de 2 e 25 tiro 2, 23. A resposta final dessa racionalização é 5 menos raiz quadrada de 2 sobre 23. Temos também a letra D. A letra D traz no denominador uma subtração, que é 4 sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Então, nós vamos racionalizar levando todo o denominador para o numerador e denominador, só que com o sinal contrário, né? Então, aqui nós temos 4 vezes 1, 4 raiz quadrada de 3. 4 vezes o 1 daqui da frente fica 4 raiz quadrada de 2.
No denominador, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 6. Menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, menos, e mais aqui na multiplicação, menos raiz quadrada de 4. Vamos às simplificações, o numerador vai ficar igual, 4 raiz quadrada de 3 mais 4 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 6, cancelamento, né? Uma positiva, outra negativa, cancela. Raiz quadrada de 4, 2. Numerador continua igual e 3 menos o 2, 1. Não precisa aparecer esse 1, né? Então, finaliza com 4 raiz quadrada de 3 mais 4 raiz quadrada de 2. Essa é a resposta da racionalização da letra D. Na letra E, nós temos novamente com uma operação no denominador. Então, vamos fazer a multiplicação, levando essa expressão com o sinal contrário no numerador e denominador. E fazer a multiplicação. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 35. Raiz quadrada de 7 menos o 2, menos 2 raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 5 vezes menos 2, menos 2 raiz quadrada de 5. Mais 2 raiz quadrada de 5, mais 2 raiz quadrada de 5. Mais 2 vezes menos o 2, menos o 4. E aí agora nós vamos simplificar. No numerador fica exatamente igual, raiz quadrada de 35 menos 2 raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 25, 5, menos 2 raiz quadrada de 5, mais 2 raiz quadrada de 5. Aqui nós temos um cancelamento. Menos 4, copia aqui. Então, numerador, raiz quadrada de 35 menos 2 raiz quadrada de 7. E 5 menos o 4, 1. Não precisa aparecer esse número 1 embaixo. Finaliza com raiz quadrada de 35 menos 2 raiz quadrada de 7. Então, aqui a prof conclui as explicações sobre a racionalização de denominadores. Com isso, vocês podem dar andamento aos exercícios enviados no sistema. Uma boa aula a todos e um beijão.